Na aula passada, a gente aprendeu sobre a lei da inércia, a primeira lei de Newton, e viu como ela podia ajudar a gente a entender o movimento de um trem que se desloca num plano horizontal e que solta uma bolinha num dado momento, e a bolinha faz essa trajetória que está aqui, né? Uma trajetória parabólica caindo de volta exatamente na chaminé do trem que largou a bolinha no início. A gente viu como a lei da inércia, no fundo, mostra pra gente que não precisa de nada para explicar por que o trem continua em movimento. O trem continua em movimento por inércia, né? E ela também ajudou a gente a entender como também, por não ter nenhuma força na direção horizontal, essa bolinha tem um movimento na direção horizontal que também permanece, tal como o movimento do trem, constante, né? Uniforme, um movimento uniforme. Hoje a gente vai aprender sobre a segunda lei de Newton e ver como ela vai ajudar a gente a entender o movimento vertical dessa bolinha aqui, assim como horizontal, lógico, né? E vários outros movimentos, né? Como, por exemplo, o movimento de um foguete. E aí, para isso, a gente vai brincar de analisar umas cenas do filme Apollo 13, né? A gente vai fazer isso justamente para entender como as leis de Newton permitiram unificar a compreensão do movimento que a gente chamaria do movimento terrestre e do movimento celeste, né? E aí é interessante nesse sentido a gente justamente pensar nessa figura de um foguete, né? Que de certa maneira está entre, né, a Terra e o céu, né? Porque ela vai de um lugar a outro, né? E aí então a gente vai tentar olhar para isso. Para isso, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é uma noção matemática chamada vetores. Um vetor é um tipo de grandeza matemática que, além de ter um tamanho, uma intensidade, né, que você quantificaria por um número mais uma unidade de medida, ele também tem aquilo que a gente chama de uma direção e um sentido. Então a gente representa um vetor por uma flecha. Então vou representar um aqui, por exemplo. Aqui eu tenho um vetor. Esse vetor ele tem, então, como eu estava falando, uma intensidade ou um módulo, uma direção e um sentido. O que é cada uma dessas coisas? A direção do vetor é essa inclinação que ele tem, que representa, de certa maneira, se você pensasse, por exemplo, um deslocamento, para onde, né? Se você fala de para onde uma pessoa está indo, né? Ou se você pensar numa força, por exemplo, em que direção que essa força está atuando, né? Então, por exemplo, eu posso modificar a direção desse vetor se eu rodar ele, né? Então, eu vou pegar aqui um outro vetor, ó. E aqui eu tenho um outro vetor que, nesse caso, ele tem mesma intensidade do primeiro vetor, mas ele tem uma outra direção. Então esses são dois vetores que têm a mesma intensidade, mas direções diferentes, certo? O que é o sentido do vetor? O sentido do vetor ele está materializado nessa flecha, quer dizer, então se trata nesse caso, por exemplo, de uma força que está indo da esquerda para a direita, ou de um deslocamento que se dá da esquerda para a direita. Eu posso mudar o sentido do meu vetor se eu por exemplo, trocasse a flecha de lugar, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui um vetor que tem um sentido oposto a esse vetor aqui que eu tenho, né? Então, por exemplo, se eu venho aqui e deixo ele dessa maneira, né? Vejam que agora o vetor tem esses dois vetores têm a mesma direção, a mesma intensidade, mas têm sentidos opostos, porque um está indo da esquerda para a direita e o outro está indo da direita para a esquerda. E por fim, eu posso fazer um vetor que tenha a mesma direção que esse meu vetor original, o mesmo sentido, mas tem uma intensidade maior, né? Ou menor, tanto faz. Então eu posso fazer isso, por exemplo, produzindo um vetor que tenha aqui, vou produzir um vetor com uma intensidade maior, mas com a mesma direção e o mesmo sentido. Então aqui eu tenho um vetor com uma intensidade maior,
ou um vetor que tenha uma intensidade menor. Mas todos esses vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, recapitulando, o vetor tem uma intensidade indo de trás para frente, né? Que, por exemplo, esses três vetores têm intensidades diferentes, né? Ele tem uma direção, que, por exemplo, esse vetor e esse vetor aqui têm direções diferentes. Já esses quatro vetores aqui têm a mesma direção. E tem um sentido, que, por exemplo, esses três vetores têm o mesmo sentido e esse vetor aqui tem um sentido oposto, né? Bom, então, os vetores com essa característica de intensidade, direção e sentido, o que a gente às vezes precisa fazer com vetores, né, como a gente faz com qualquer grandeza matemática, é que a gente quer saber como que a gente combina vetores. Por exemplo, como que eu somo vetores, como que eu subtraio vetores, como que eu multiplico um vetor por um número, né? Bom, como que a gente faz isso? A ideia é a seguinte: se eu tenho dois vetores, por exemplo, um vetor A aqui e um vetor B ali, né? Eu posso somar esses dois vetores se eu imaginar, por exemplo, que esses vetores, para fixar ideias, que esses vetores representam deslocamentos. Então, imagine uma pessoa que anda daqui até aqui e depois ela anda daqui até aqui. O vetor, você sempre pode deslocar ele de um lugar para o outro e o vetor não muda porque você deslocou ele de um lugar para o outro. Ele continua tendo o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, né? Então, o que seria um vetor que representasse a soma desse vetor aqui com esse vetor aqui, né? A gente pode pensar isso, uma maneira da gente operar isso é justamente a gente colocar esses vetores unidos de tal maneira que a origem de um vetor coincide com a flecha do outro, né? E aí, o vetor que seria a soma desses dois vetores, se eu imaginar um deslocamento, então um deslocamento que vem daqui até aqui e depois daqui até aqui. O que seria o vetor que representasse a soma desses dois vetores? Bom, o vetor que representasse a soma desses dois vetores seria um vetor que partiria da origem do primeiro vetor e chegaria na flecha do último vetor, né? Então, esse vetor aqui seria o vetor que seria a soma de um vetor com outro vetor. Se eu for representar um vetor no papel, né, eu faço a mesma coisa, né? Eu faço uma reta e coloco aqui uma flechinha, né? E aí esse aqui é o vetor, por exemplo, o vetor, eu dou um nome para ele, vetor A. E aí, para eu dar um nome nele, eu coloco uma letra e coloco em cima da letra uma flechinha, sempre dirigida da esquerda para a direita. Essa flechinha aqui não tem nada a ver com a direção do vetor. A direção do vetor é dada por essa flecha aqui de cima, nem com sentido. Ela é sempre uma flechinha só para indicar que o A é um vetor. Então, se eu quero, por exemplo, somar o vetor A com o vetor B, eu posso pegar aqui o vetor A, ter aqui o vetor B. E aí, se eu quero somar os dois, um jeito de eu fazer é justamente transportar o vetor B daqui para cá, né? Então, eu venho, transporto ele de maneira que a flecha dele coincide com a origem do vetor A. E aí o vetor, transporto ele aqui, e aí o vetor, que é a soma do A com o B, é simplesmente o vetor que parte da origem dos dois e chega lá na flecha do último. Parte da origem do primeiro e chega na flecha do último. Deveria ter coincidido exatamente aqui, tá? Que eu fiz aqui, não ficou muito bom. E tanto faz a ordem, né? Eu poderia, por exemplo, partir do vetor A e somar o vetor B aqui. Então, por exemplo, o vetor A que está aqui, eu somo ele aqui, ó, coloco a origem, a flecha dele, a flecha do vetor A chega na origem do B. Então, eu transportaria ele, né? Aqui eu teria o vetor A, e aí o vetor A mais B continua dando um vetor que parte da origem do primeiro e chega lá na flecha do último. Esse aqui seria o vetor A mais B. Vejam que dá o mesmo resultado, né? Tanto faz a ordem. Por fim, um outro jeito ainda da gente fazer essa mesma soma é pelo que a gente chamaria da regra do paralelogramo. Então, a regra do paralelogramo,
eu teria então o meu vetor A e o meu vetor B. Só que agora eu vou deixar eles, ao invés de deixar eles a origem de um na flecha do outro, eu vou deixar os dois partindo da mesma origem. E quando eles partem da mesma origem, para eu somar os dois vetores, eu vou fazer eu vou, ao invés de transportar o vetor para cá, né, para que esteja a origem com a flecha, eu vou simplesmente fazer um pontilhadinho paralelo ao meu primeiro vetor aqui. Da mesma maneira, eu faço um pontilhadinho aqui em cima na flecha do A, paralelo ao vetor B. E o meu vetor, que vai ser a soma do A mais B, simplesmente vai ser o vetor que parte da origem comum do A e do B e chega aqui no vértice oposto. A regra chamada de regra do paralelogramo, justamente porque o que eu produzi aqui foi um paralelogramo, né? Com os lados paralelos 2 a 2. E aí, então, o vetor que vai ser a soma é o vetor que parte da origem comum dos dois e chega lá no vértice oposto. Então, esse é o vetor A mais B. Todos esses jeitos de fazer dão exatamente o mesmo resultado, né? Eles dão, tanto faz se você coloca a origem na flecha ou se você coloca a origem comum e faz a regra do paralelogramo, o resultado é o mesmo. Se você quiser, ao invés de somar vetores, se você quiser subtrair, então se eu quisesse fazer o vetor A menos B, é muito simples, né? Se o vetor B é o vetor que vai da esquerda para a direita, o vetor menos B, por exemplo, o que seria o vetor menos B? Seria o vetor igualzinho ao B, só que com a flecha no lado oposto, com a flecha para o lado, então, esquerdo, com sentido oposto, né? Então, por exemplo, se esse é o vetor B, eu posso produzir aqui o vetor menos B. E aí, se eu quero fazer o vetor A menos o vetor B, então é a mesma coisa de fazer o A mais o menos B. Então, como que eu faria o A menos B? Então, aqui eu fiz o A mais o B, né? E aqui eu vou fazer o A menos o B. Então, fazer o A menos o B é pegar o A e somar com o menos B. Aqui eu tenho o menos B. Então, aqui eu vou fazer o A. Eu vou usar de novo a regra do paralelogramo. Então, eu vou fazer o A colocando eles com a origem comum. A origem agora comum está aqui. Então, o A menos o B, eu pego aqui o vetor A, transporto ele para cá. E agora eu terei que somar esses dois vetores, o vetor A com o vetor menos B. Como é que eu faço isso com a regra do paralelogramo? Do mesmo jeito, né? Então, eu vou completo aqui, pego uma paralela ao vetor, aqui é o vetor A, né? Pego uma paralela ao vetor A, transporto aqui para a flecha do menos B, faço aqui um pontilhadinho, pego aqui para uma paralela ao B e transporto aqui para a flecha do vetor A e faço um outro pontilhadinho. Quando eu fiz isso, eu faço aqui, gerei aqui um paralelogramo e o meu vetor A mais o menos B, ou seja, A menos B, é o vetor que parte da origem comum dos dois vetores e chega lá no vértice oposto. Então, esse aqui seria o vetor A menos o vetor B. Por fim, se eu quiser multiplicar o vetor por um número, também é simples, né? Então, se eu tiver aqui um vetor A qualquer, e eu quiser produzir um vetor que seja, por exemplo, 2 vezes o vetor A. O que vai ser 2 vezes o vetor A? Vai ser um vetor igualzinho ao A, só que com o dobro do tamanho. Então, o vetor 2A seria um vetor que teria o dobro do tamanho. Fazendo aproximado aqui, né? O dobro do tamanho do vetor A. Da mesma maneira, se eu pegasse o vetor A e quisesse dividir ele por 2, o que seria isso? Seria eu pegar o tamanho do vetor A e dividir o tamanho dele pela metade. Então, eu teria aí um vetor mais ou menos com a metade do tamanho do vetor original, mas com a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, e a gente ficou falando bastante sobre os vetores aí, porque o nosso assunto principal, que é a segunda lei de Newton,
ela justamente vai relacionar dois vetores diferentes, né? Os vetores, eles podem significar muitas coisas diferentes, né? Então, todas as coisas na física que vão ter essa característica de ter uma direção e um sentido, né? Elas vão ser caracterizadas por um vetor, né? Então, a gente pode ter deslocamentos, pode ter velocidades, acelerações, forças, né? Uma série de grandezas que vão ser grandezas vetoriais, né? Na segunda lei de Newton, a gente vai relacionar duas delas, né? Uma é a noção de força, né? O que é uma força? E aí a gente vai ter que tomar um cuidado, porque a força, às vezes a gente chama de força várias coisas que não são exatamente força. Força para a gente, na física, vai ser sempre uma interação entre dois corpos. Então, nunca você vai poder falar, por exemplo, um corpo tem uma força, a força de um corpo, né? Você pode falar que um corpo tem energia, por exemplo, mas ele não tem força, né? A força sempre é uma ação que um corpo faz sobre outro corpo. Um corpo empurra outro corpo, né? Essa força pode ser feita, pode ter essa interação que a gente percebe, o contato, ou ela também pode acontecer à distância, né? Mas sempre é uma interação entre dois corpos. Nunca existe uma força que não sem envolver uma interação entre dois corpos. E aí, na segunda lei de Newton, a gente vai falar da força resultante. O que vai ser a força resultante? Vai ser a soma de todas as forças que atuam num certo corpo, né? E essa soma, como a força justamente é um vetor, ela vai ter que ser uma soma vetorial, como a gente estava vendo agora há pouco, né? E bom, e o que a força resultante vai gerar? Para que ela é necessária, né? Para que uma força é necessária? A gente viu na aula anterior, né, com a lei da inércia, de que não precisa ter força para um corpo se movimentar. Ao contrário, né, sem força nenhuma, justamente um corpo permanece no estado de movimento que ele estava, né? Então ele permanece ou em repouso, se já estava em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, né, como a gente viu no exemplo. Então, para que serve uma força? A força vai modificar um segundo vetor, que é o vetor que a gente vai chamar de quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma maneira da gente medir quanto de movimento um corpo tem. E aí, diferentemente da força, né, que a força eu disse que era uma interação, então a gente nunca podia falar da força de um corpo, da quantidade de movimento a gente vai justamente falar da quantidade de movimento de um corpo. Então um corpo, porque ele se movimenta, ele tem uma certa quantidade de movimento naquela direção onde ele está se movimentando. O que vai fazer com que a quantidade de movimento seja maior? Se o corpo tiver uma velocidade maior, a quantidade de movimento dele vai ser maior. Se ele tiver também uma massa maior, a quantidade de movimento dele também vai ser maior. Então, quanto maior a massa do corpo, maior a velocidade dele, maior a quantidade de movimento que ele tem naquela direção específica. Então, a quantidade de movimento também é um vetor. E aí, na segunda lei de Newton, a gente vai falar da variação dessa quantidade de movimento. Então, a variação da quantidade de movimento é isso, né? A gente viu que não é necessário ter força para que um corpo se movimente. A força vai servir, a força resultante vai gerar o quê? Uma mudança na quantidade de movimento. Então, é justamente a diferença entre a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial que vai ser, para existir essa diferença, vai ter que ter uma força resultante, né? No caso em que o corpo permanece com a mesma quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento é zero, e aí não precisa ter força, né? Mas quando a gente tem uma variação da quantidade de movimento, aí a gente tem que ter, para ter a variação de quantidade de movimento, uma força, né? E isso justamente que é o que a segunda lei de Newton diz para a gente. A segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante, ela gera uma variação da quantidade de movimento de um corpo, né? Dividido pelo tempo, né? Por que dividido pelo tempo? Porque se você faz uma força durante um tempo maior, a variação da quantidade de movimento vai ser maior também, né? Se a força é aplicada durante um tempo muito curtinho, a variação da quantidade de movimento também vai ser pequena. Então, quanto maior for o tempo que a força atua, maior é a variação da quantidade de movimento que ela gera, né? Então, vamos ver como que essas ideias funcionam para a gente entender aquele movimento do trem, né? E da bolinha, na verdade, mais que o movimento do trem, o movimento da bolinha que o trem lança, né? E que faz esse movimento que a gente está vendo aí nessa foto estroboscópica, né? Esse movimento parabólico. A gente já tinha visto na aula passada que na horizontal a velocidade do trem permanecia sempre a mesma. Se ela permanecia sempre a mesma, significa que a quantidade de movimento do trem da bolinha, na horizontal, vai permanecer sempre com o mesmo valor.
A gente não sabe qual é esse valor exatamente, né? Seria a massa da bolinha vezes a velocidade dela, mas o importante é que teria sempre o mesmo valor, né? O que a gente conclui disso? A gente conclui que a variação da quantidade de movimento na direção horizontal vai valer quanto? Vai valer zero, certo? Porque porque a bolinha não muda a sua quantidade de movimento. Se a variação da quantidade de movimento na horizontal é zero, significa que na horizontal a força que a bolinha recebe, a força resultante que atua na bolinha, também vai ser zero, né? Se não tem variação da quantidade de movimento, não tem força. Então, a gente conclui daí que não tem nenhuma força atuando na bolinha na direção horizontal. Isso é mais ou menos o que a gente já tinha visto na aula passada, né? Só repetindo agora, usando a segunda lei de Newton, né? Então, se isso é verdade, a gente pode se despreocupar da direção horizontal e olhar só para a direção vertical, que vai ser a direção que vai ter uma mudança, que a gente vai ver, né? Então isso é uma coisa comum da gente fazer com vetores, que a gente separa o movimento em duas direções perpendiculares, né? Na horizontal não acontece nada, então a gente pode, agora eu vou apagar essas flechinhas todas para não ficar muito sujo o desenho, né? E vou deixar somente as flechinhas, vou pensar somente na direção vertical. Mas só vamos, antes de fazer isso, guardar a informação que a gente tem de que a força resultante na direção horizontal, a gente vê que vai ser zero, certo? Então tá, então com essa conclusão, a gente pode apagar aqui esses desenhos todos, guardar só essa informação e vamos pensar agora na direção vertical. Bom, o que acontece com a bolinha na direção vertical? No início, ela vai ter uma velocidade grande, como a gente tinha visto, né? E a velocidade dela vai diminuindo conforme o espaço-tempo, né? Até que ela chega num mínimo aqui, numa velocidade zero aqui no máximo, no ponto mais alto, e depois a velocidade dela volta a aumentar até ela chegar aqui de volta, né? Então, no início, a gente pode dizer que ela tem uma certa quantidade de movimento na direção y, que a gente vai representar por essa flechinha aqui, né? É uma quantidade de movimento, vamos dizer assim, grande, né? Conforme passa o tempo, o que vai acontecer quando daqui para cá? A quantidade de movimento na vertical deve ter diminuído, certo? Então vamos representar isso aqui de alguma maneira. Então eu vou copiar essa flechinha aqui e vou dizer que ela vai estar um pouquinho menor, né? Sei lá, alguma coisa mais ou menos aqui assim. E assim por diante, né? Cada quadro que vai passando aqui da nossa foto estroboscópica, a bolinha tem uma quantidade de movimento na vertical, porque a velocidade dela está menor, ela vai ter uma quantidade de movimento na vertical também menor. Então a gente pode fazer essa análise aqui, até que a gente chega aqui no ponto mais alto, e no ponto mais alto a bolinha justamente para de subir e depois ela vai começar a descer. Então nesse ponto a velocidade vertical dela, a gente conclui que é zero. Se a velocidade vertical dela é zero, isso significa que a quantidade de movimento dela na vertical também vai ser zero nesse ponto máximo. E depois, para o lado de lá, o que vai acontecer com essas quantidades de movimento é que elas vão se inverter, né? Então a gente vai ter as quantidades de movimento agora dirigidas não mais para cima, mas dirigidas para baixo. De maneira que aqui, na vertical, a quantidade de movimento vai aumentando, só que agora dirigida para baixo. Bom, como que a gente usa a segunda lei de Newton para pensar isso? A gente viu que a segunda lei de Newton, ela diz que a força resultante, ela não está diretamente ligada à quantidade de movimento, mas está ligada à variação da quantidade de movimento, né? Então a nossa pergunta é o que acontece com a variação da quantidade de movimento? Bom, se a quantidade de movimento está diminuindo, como será que é esse vetor variação da quantidade de movimento? A gente vê que a variação da quantidade de movimento deve ser um vetor dirigido para baixo. De maneira que quando eu somar o vetor da quantidade de movimento inicial com essa variação da quantidade de movimento, eu vou ter um vetor ligeiramente menor aqui depois, né? Então a quantidade de movimento vai diminuindo de tamanho justamente porque a variação da quantidade de movimento dela está dirigida para baixo. E mesmo aqui onde a variação da quantidade de movimento é zero,
ainda assim a variação da quantidade de movimento existe e está apontando também para baixo. Por quê? Porque 0 mais uma variação que está apontando para baixo vai dar esse novo vetorzinho aqui apontando para baixo. Então, em cada ponto, a variação da quantidade de movimento vai estar sempre dirigida para baixo. Quando a gente passa aqui nessa parte aqui, em que a bolinha começa a descer, o que antes era uma subtração, né, começa a virar uma soma de módulos. Porque o vetor estava apontando para baixo, soma com uma variação apontando para baixo, que vai dar um novo vetor maior. Agora o vetor fica maior do que o vetor final fica maior que o vetor inicial. Então, de novo, a quantidade de movimento inicial mais essa variação vai dar o vetor novo aqui. Então a gente vê que, embora a variação a quantidade de movimento fique variando o tempo todo, né, uma hora ela está para cima, outra hora ela está para baixo, a variação da quantidade de movimento está sempre apontando para baixo, fazendo com que um vetor original, que estava para o alto, vá diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, até que ele fique a 0, e aí depois ele começa a aumentar de tamanho, aumentar de tamanho, aumentar de tamanho, até ter o tamanho inteiro. Ou seja, o tempo todo que a gente tem é uma variação da quantidade de movimento apontando para baixo. Daí, se a gente usar a segunda lei de Newton, que nos diz que a força resultante é a variação da quantidade de movimento dividido pelo tempo, o que a gente vai concluir é que a força resultante deve ser uma força que está atuando para baixo. Então existe uma força que atua nesse corpo puxando ele para baixo. Que força é essa? A gente pode perguntar, de onde vem essa força? Porque a gente lembra que toda força é uma interação. Então, se a gente diz que tem uma força puxando esse corpo para baixo, é porque deve existir alguém, alguma coisa que está puxando o corpo para baixo. Quem é que está puxando o corpo para baixo? Essa força é a força mais onipresente que tem, está atuando sempre em todos os corpos, né? E o nome dela é força gravitacional ou força-peso, né? Onde o Aristóteles via antes, né, na teoria aristotélica do movimento, um movimento natural, né, em que os corpos tendiam a ir para o seu lugar natural, os corpos feitos de terra, de água, tendiam a ir para o seu lugar natural. Com as leis de Newton a gente vê um movimento que acontece devido a uma força, que é essa força gravitacional. E a força, como a gente falou antes, ela é resultado de alguma interação, né? Então a gente pode perguntar, quem é que faz a força que puxa os corpos para baixo, né? Que puxa os corpos em direção ao centro da Terra, né? A força é a força gravitacional, mas quem exerce essa força gravitacional? Porque afinal de contas não tem ninguém encostando no corpo e puxando ele para baixo, né? Então é uma força que quem é que está exercendo ela, né? E isso é uma coisa bastante maluca se a gente for pensar, né? Ou como a gente responde isso, que a gente diz que quem está fazendo essa força é a própria Terra, né? Então a Terra, atuando à distância em todos os corpos à sua volta, ela faz uma força sobre todos eles, puxando eles em direção ao centro da Terra. Então a Terra puxa os corpos. Aí a gente vê que é uma interação, né? O nome dessa força, então, é o peso, a força peso, né? A gente calcula essa força peso através da massa do corpo, né? Então aí é bom a gente já diferenciar, né, que peso não é massa, né? Então a massa de um corpo que a gente mede em quilos é uma característica do corpo, né? Mas a força é uma interação. Então, dada uma massa do corpo, a gente calcula qual é a força com que a Terra puxa esse corpo, pegando essa massa e multiplicando por esse Gzinho aí, que é o que a gente chama de campo gravitacional. Então o G é um campo gravitacional que a Terra cria em torno dela. Em torno dela ela cria esse campo, e através desse campo que ela atrai os corpos, exerce essa força-peso. Na superfície da Terra, ou próximo à superfície da Terra, esse Gzinho vale 9,8 newtons por quilo, ou aproximadamente 10 newtons por quilo. Na verdade ele varia, né? E ele pode, quanto mais distante você está da Terra, ele fica menor, né? Mas ele circula em torno desse valor aí de 9,8. A gente poderia deixar ele mais preciso, com mais casas, né, em cada decimais. E mas a gente também pode deixar ele como 10 newtons por quilo, né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que tem massa 60 quilos, a gente teria que, próximo à Terra, o peso, a força-peso
com que a Terra atrai essa pessoa para o seu centro seria de 600 newtons. Né? Essa seria a força com que a Terra, essa força gravitacional, uma força de interação. Né? E como eu estava falando, se você for se afastando da Terra, o valor desse campo gravitacional vai ficando cada vez menor, o que significa que o peso da pessoa vai ficando cada vez menor, a força com que a Terra atrai essa pessoa vai ficando cada vez menor. E isso que vale para a Terra não é só para a Terra, né? Todo corpo com massa, a gente vai ver depois isso com mais calma, quando a gente for estudar a lei da gravitação universal, ele gera em torno de si um campo gravitacional. Né? Então, por exemplo, próximo à Lua, a gente tem que esse Gzinho vale 1,6 newton por quilo. Como a Lua tem uma massa bem menor que a Terra, o campo gravitacional que ela gera também é bem menor. Né? Enfim, aí nesse caso, esse campo gravitacional não vai estar dirigido para a Terra, vai estar dirigido para a Lua, certo? E aí nesse caso, essa mesma pessoa de 60 quilos, se ela for para a Lua, a massa dela não muda, continua sendo 160 quilos, que é uma massa dela. Mas a força-peso com que a Lua atrai ela, que aí é uma interação, já não vai mais valer 600 newtons, vai valer 60 vezes 1,6, que vai dar 96 newtons. Agora, imagina que eu atiro esse projétil para o alto assim, com uma velocidade cada vez maior. Vou aumentando a velocidade com que eu atiro esse projétil. O que vai acontecendo com ele? Né? Ele vai cada vez chegando mais longe, né? Na Terra. Quanto maior for a velocidade que você jogar ele, a força que atua nele continua sendo só a força peso, né? Mas ele vai chegando cada vez mais longe na Terra. Qual que é o limite disso? Né? Se eu for jogando cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido o projétil. Né? A gente pode brincar um pouquinho de imaginar, né, que se você for jogando cada vez mais rápido, né, e lembrando que a Terra é esférica, que esse projétil uma hora ele entraria em órbita. Então a gente pode imaginar que tem uma velocidade, se você jogar uma bolinha, um projétil com uma velocidade suficientemente grande, ao invés dessa bolinha voltar a cair na Terra, o que ela faz é que ela entra em órbita e ela começa a girar em torno da Terra, se transformando num satélite da Terra. Né? Lógico que a coisa não é tão simples assim, porque existe a atmosfera. Né? E aí, como existe a atmosfera, existe um atrito entre a atmosfera e um projétil que você lance com uma velocidade muito grande. Né? Esse atrito vai diminuindo a velocidade do projétil, e não só diminuindo a velocidade do projétil, como ainda por cima ele vai transformando essa energia que o projétil vai perdendo em energia térmica. Né? E aí o projétil esquenta e derrete. Né? Então, para se lançar um satélite, a melhor ideia não é jogar já diretamente esse satélite com a velocidade que ele precisaria para entrar em órbita diretamente do chão. Né? O que se faz ao invés disso é um lançamento através de um foguete. Né? E aí que a gente remete aí a esse filme Apollo 13, né? Que eu vou mostrar umas ceninhas para vocês e depois falo um pouquinho mais sobre ele. Né? Enfim, só para a gente ver aí um exemplo de um lançamento de um foguete. Então a diferença entre o lançamento de um foguete e o lançamento de um projétil é que no foguete, ao invés de você já lançar o foguete com uma velocidade muito grande, o foguete ele vai aumentando a sua velocidade conforme ele já vai subindo. Né? Então tem uma força que vai empurrando ele continuamente para cima, aumentando a velocidade dele, de maneira que ele chega numa velocidade maior quando a atmosfera já está menos densa. E aí a atmosfera estando menos densa, o atrito diminui com essa atmosfera e ele pode seguir com essa velocidade sem ser destruído pelo próprio atrito com a atmosfera. Né? Então, e aí o foguete tem vários estágios que ele vai soltando para que o que resta dele, né, finalmente possa entrar em órbita. Né? Esse filme que eu estou mostrando aí uns trechinhos para vocês conta a história aí de um voo espacial americano, o Apollo 13, de 1970, né, que ele tinha o objetivo de chegar na Lua. Né? A primeira vez que os Estados Unidos chegaram na Lua, que o homem chegou na Lua, foi em 1969, né, com o Apollo 11. E aí essa é a história da missão do Apollo 13, que também tinha o objetivo de chegar na Lua com um voo tripulado. Né? Mas houve um problema e
E aí isso, enfim, gerou toda uma operação de emergência para que eles conseguissem voltar para a Terra, né? E não conseguiram pousar na Lua, e o sucesso, né? Então a operação foi um fracasso, e o sucesso da operação foi ter conseguido minimamente voltar para a Terra. O filme é muito interessante, não sei dizer sobre a fidelidade muito completa, histórica, né? Me irrita um pouquinho, uma coisa às vezes muito ufanista, americana do filme, mas ele é interessante por mostrar todo esse contexto, toda a equipe envolvida aí, né? No lançamento espacial, enfim, no trabalho científico, né? E, enfim, ele vai mostrando esses detalhes da operação do voo mesmo, né? Então, vocês viram até aí, né? Apareceu nos cortes esse momento do foguete entrar em órbita, né? E aí, agora, nesse momento que está aí, a cena justamente pausada, é o momento em que está sendo desligado, né? Porque, bom, enfim, eu falei que tem uma força para cima que vai empurrando o foguete, né? Que força é essa que vai empurrando o foguete? Que a gente falou que no lançamento de um projétil não tem força nenhuma para cima, né? Só tem a força peso para baixo. Nesse caso, qual é a força para cima que vai aumentando a velocidade do foguete, né? A força para cima é justamente resultante da queima, né? Do combustível, que faz com que o combustível vá para um lado e por outro lado, o foguete vai para o outro, né? Então tem essa força que o combustível faz empurrando o foguete, né? E aí, então é isso, né? E aí com isso a gente entende, enfim, como que um objeto pode entrar em órbita, né? E aí é muito interessante esse momento em que justamente se desliga, né? O combustível, né? Se para de ter a queima do combustível, então para de ter a força que empurra, né? Que é a força atuando sobre esse foguete. A única força que continua atuando sobre o foguete qual é? A força gravitacional, a força peso, né? Entretanto, vejam o que acontece no momento que desliga o combustível, né? Que desliga o motor. Nesse momento, a gravidade parece desaparecer, né? É como se as pessoas, os objetos todos deixassem de ter peso, né? E a gente pode perguntar, o que faz com que o objeto com que as coisas deixem de ter peso? É porque o corpo, já está muito longe da Terra e aí a gravidade é muito pequena, por exemplo? Na verdade não, né? A gravidade está o tempo todo presente e ela inclusive que mantém um satélite, por exemplo, em órbita em torno da Terra, né? Então a gravidade tanto da Terra quanto a gravidade da Lua está o tempo todo presente. E lógico que quanto mais distante da Terra a gravidade, o campo gravitacional da Terra é menor, mas ele está presente, né? E atuando, né? É interessante porque a gente pode pegar um outro pedacinho do filme que aparece, né? Essa questão para a gente entender, que é quando justamente eles vão, então, né, dar errado, né? Enfim, tem lá uma explosão e tal, e aí eles não têm condições de pousar na Lua, e o desafio, como eu disse, passa a ser conseguir voltar para a Terra, né? E aí eles ficam discutindo como fazer para voltar para a Terra, né? E aí é interessante a gente ver a discussão, ela tem um pouquinho a ver com a nossa discussão aqui. Vamos ouvir um pedacinho aqui. Sinto muito. Tá, a gente vai mandar alguém dar uma olhada nisso. Sim, encontre uma lâmpada. Como vamos trazê-los de volta? Eles estão aqui. Damos uma contra-ordem imediata, abordagem direta? Isso é brincadeira. Não é possível de ser feito. Não, senhor, não, senhor. Vamos trazê-los de volta em trajetória livre. É a opção com menos riscos de segurança. Concordo com o Jerry. Usar a gravidade da Lua para que deem a volta. Não, o modo... Então é interessante, vocês veem aí que tinha uma discussão, né? Até acho que vale a pena voltar um pouquinho aqui na imagem. Uma discussão entre duas opções para voltar para a Terra, né? Uma opção seria imediatamente acionar, né, o combustível para reverter o movimento, né, e voltar para a Terra.
E a opção que eles usam, ao contrário dessa, é a opção que eles chamam de usar a trajetória livre, né? E a trajetória livre é utilizar a gravidade da Lua, né? Então a própria gravidade da Lua, que aí é uma força dirigida então para o centro da Lua, que vai fazendo com que a nave vá perdendo o seu movimento numa direção e ganhando aos poucos movimento na direção oposta, né? E aí, ao fazer isso, pela própria órbita, né, sem que se precise utilizar o combustível, pela própria gravidade, a nave começa a se direcionar, perde a velocidade numa direção e a velocidade no sentido oposto, né? E aí ela pode se direcionar à Terra, né? E é interessante que, apesar dessa força então estar presente o tempo todo e inclusive ser quem faz o movimento acontecer da maneira como acontece, dentro da nave é como se não houvesse gravidade, né? Por quê que é como se não houvesse gravidade dentro da nave? Por que as pessoas ficam flutuando dentro da nave, apesar de elas estarem sob a ação da própria força gravitacional da Lua, né? É por uma propriedade que a força gravitacional tem, que é muito importante, que a gente pode associar a seguinte ideia, né? Quer dizer, está tudo caindo, né? Na verdade, quando a nave ou o satélite eles estão em órbita, eles estão o tempo todo caindo. Eles não param de cair em nenhum momento, né? Mas o que acontece, né, e essa propriedade da força gravitacional que é muito importante, é que as coisas caem todas juntas, né? Então, os corpos caem todos juntos. Como eles caem juntos, não se percebe a diferença entre um corpo e outro, né? Então essa inclusive foi uma ideia que o Einstein teve, uma compreensão que o Einstein teve, que ele disse que foi a ideia mais feliz que ele teve na vida dele, que foi a de dizer que uma pessoa caindo não sente o próprio peso, né? Ela não sente o próprio peso justamente porque tudo está caindo junto com ela, né? Então ela não sente o peso dela. A gente sente o nosso peso quando a gente está apoiado num plano, e aí a gente sente essa força-peso. Mas quando só a força-peso atua e nenhuma outra força, a gente tem esse movimento de uma queda livre. Essa queda livre faz com que a sensação de peso desapareça e os objetos pareçam flutuar. Eles parecem flutuar, na verdade, porque eles estão caindo junto conosco mesmo. Então, essa propriedade tão especial que a gravidade tem, né, que faz com que, se nós estivermos sob a ação apenas da força gravitacional, da força-peso, nós não percebamos o nosso próprio peso, a gente pode resumir nessa frase, né? Todas as coisas caem ao mesmo tempo, caem juntas. Então, por exemplo, uma bola de boliche e uma pena, se nós atirarmos elas ao mesmo tempo, elas devem cair juntas, certo? Aparentemente errado, né? Aparentemente a bola de boliche caiu mais rápido, né, do que as penas, né? Entretanto, aí está uma coisa que na ciência a gente faz muito, que é de ir modificando o experimento para isolar apenas um efeito, né? Então, embora seja evidente para todo mundo que a bola de boliche cai mais rápido que a pena, o raciocínio interessante aí, né, já feito pelo Galileu e depois pelo Newton, né, é que o motivo pelo qual elas caem, não caem juntas, não é a força-peso, mas é a presença da força de resistência do ar. Então, se nós tirarmos o ar de dentro da câmera, né, a gente vai isolar e ver apenas o efeito da força-peso sobre a queda desses corpos, né? E aí a gente pode ver se o resultado vai ser diferente ou não. Então vamos ver aqui no vídeo, né? Tem todo um suspense que se cria nesse momento, né? Vamos ver o que acontece. Vejam que a pena para de se mexer, né, pela ação do ar, né, e ela cai. O movimento dela de queda, a gente percebe a ausência da resistência do ar pelo próprio comportamento dela, que ela para de se mexer para lá e para cá, né? E ela cai absolutamente junta com a bola de boliche, né?
Vocês podem encontrar esse vídeo e vários outros na internet, né, que mostram esse tipo de fenômeno, né? E vocês mesmos podem fazer esse tipo de experimento. Obviamente não, né? Enfim, não é difícil fazer um pequeno recipiente, tirar o ar dele, mas precisaria de uma bomba de vácuo de qualquer maneira, né? Mas vocês podem fazer experimentos mais simples que dão esse mesmo tipo de pelo menos, né, dá para a gente perceber esse tipo de diferença. Por exemplo, jogando um papel que vai cair, né, junto com um livro, um caderno, e depois experimentando amassar essa folha de papel e verificar o que acontece quando você amassa a folha de papel no tempo dela de queda, né? Ou mesmo colocar a folha de papel sobre um caderno, um livro, de maneira que justamente o efeito da resistência do ar sobre a folha de papel não aparece tanto, porque o livro está bloqueando a resistência do ar. Bom, e como que a gente pode entender essa questão de que a força-peso faz esse efeito, né, de os corpos caírem todos juntos, do ponto de vista da teoria que a gente estava estudando lá, das leis de Newton e da segunda lei de Newton? A gente viu que a segunda lei de Newton, ela pode ser escrita desse jeito aí, que está aí, né? Quer dizer, que a força resultante, então, que ela gera uma variação naquilo que a gente chama a quantidade de movimento do corpo, né? Então, a força resultante, ela não precisa existir para que o corpo tenha movimento, mas sim para que o corpo mude o seu movimento, né? E a gente viu também que a quantidade de movimento de um corpo era uma coisa proporcional à massa do corpo e a velocidade dele. Quanto mais massa ele tem, mais movimento ele tem, quanto mais velocidade também, mais quantidade de movimento ele tem. Se a gente junta essas duas equações, a gente pode substituir, né, da equação de baixo aí, esse mv, a gente pode substituir aqui em cima, né, na expressão da força resultante, e a gente fica com uma coisa desse tipo, né? Como a massa é uma coisa constante, a massa não varia. Então a força resultante vira a massa vezes esse delta, significa sempre uma variação, né? Então agora a gente fala de dizer que a força resultante gera uma variação no movimento do corpo, significa dizer que gera uma variação na velocidade do corpo. Então esse delta V aqui é uma variação da velocidade do corpo. E embaixo o delta T, né? Bom, esse delta V sobre delta T, ou seja, a variação da velocidade do corpo dividido pelo tempo que demora para essa velocidade variar, é aquilo que a gente chama de aceleração, né? Então a aceleração, ela é o quanto que a velocidade de um corpo está variando a cada segundo, né? E por isso a gente pode substituir esse delta V sobre delta T pela letrinha A. Então aqui fica aqui, a força resultante é a massa vezes a aceleração, que é a forma mais conhecida da segunda lei de Newton, né? Que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Se a massa do corpo variar por algum motivo, a gente tem que usar a equação anterior, mas no geral a massa é sempre constante, né? Pelo menos nos problemas que a gente está estudando aqui e vai estudar aqui. E aí, quer dizer, na verdade no caso do foguete não, o foguete a massa dele até varia, né? Porque ele vai perdendo ele vai ejetando o combustível e a massa dele varia, né? Mas, enfim, de maneira geral é essa a equação que a gente vai usar, né? A força resultante é a massa vezes a aceleração. Então essa é a segunda lei de Newton, na forma mais famosa dela, pelo menos, né? E aí, se a gente pensar uma situação de queda livre, na queda livre, a queda livre acontece quando a única força presente é a força-peso. No exemplo que a gente estava vendo lá no vídeo, né? Quando se tira, por exemplo, o ar ali, né? E a única força presente é a força-peso. Então, a força resultante a gente diz que é igual à força-peso. E a gente viu que a força-peso era igual à massa do corpo vezes o campo gravitacional que, no caso a Terra, gera em torno dela, né? Então, o campo gravitacional tem um certo valor aí, que na proximidade da Terra vale aqueles 9,8 ou 10 newtons para cada quilo, né? Para cada quilo de massa, 10 newtons de força, ou 9,8 newtons de força. Então, se a gente pega essa equação que diz que a força resultante é igual a mg, nesse caso aqui da queda livre, e junta com a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é ma, o que a gente conclui é que ma é igual a mg. E aí a massa que aparece dos dois lados da equação pode ser cancelada. De maneira que a gente descobre que a aceleração de um corpo em queda livre, qualquer que seja a massa dele, não importa se é uma pena ou se é uma bola de boliche,
porque a massa aqui justamente é cancelada, a aceleração do corpo vai valer g, né? E aí que a gente chama esse campo gravitacional da Terra, a gente também dá um outro nome para ele, que a gente chama esse campo gravitacional da Terra, a gente também pode chamar ele de aceleração gravitacional da Terra. E aí a gente diz que próximo à superfície da Terra, a aceleração de qualquer corpo vai ser aí 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade para uma aceleração, né? Ou 10 metros por segundo ao quadrado, se você fizer uma conta mais aproximada, né? Isso para qualquer corpo. Então aí a gente vê que todos os corpos caem juntos, e justamente porque todos os corpos caem juntos, que acontece aquilo que eu falei antes, de que se você está caindo, você não sente o seu próprio peso, né? E em particular, se você está num satélite que está em órbita, esse satélite está caindo o tempo todo em direção à Terra, embora ele nunca chegue na Terra, né? É aquele projétil que vai caindo, mas está sempre dando volta, né? Caindo, mas sempre dando volta. E ao estar caindo o tempo todo, não se sente o próprio peso, o peso das coisas ali, e a gente tem uma sensação de ausência de gravidade, muito embora a gravidade continue ali presente. Bom, é isso, a aula ficou bem grande dessa vez, mas o tema é cheio de nuances e possibilidades aí, que a gente vai continuar trabalhando. Abraços!